Muito bom dia, meus amigos apostadores. Hoje, às 2 da tarde, vai ter a aumentada exclusiva da 365, limitada a 20 mil jogadores. E essas de quinta costumam ser as melhores. Ontem eu trouxe aqui no Shorts a análise do jogo do Bahia, acabei pulando. A gente está numa sequência positiva, né? Nas últimas 4 análises de 365, a gente acertou 3 aqui que bateram e pulamos a que não bateu. Então, essa é sempre a nossa toada e o nosso objetivo. Para você receber a notificação de assim que sair essa super odd, entra no nosso grupo, primeiro comentário fixado. Antes de rodar a vinheta também, pessoal, quero recomendar para vocês o site que eu uso para poder analisar os confrontos, que é o Packball. É um site que compila aí estatísticas de cartão, de chutes, de escanteios, médias dos times de gols, que tem também estatísticas de jogadores agora. Então é o mais completo portal que eu estou vendo, que eu estou usando para poder reunir tudo num lugar só. Tá muito legal o Packball e eu vou deixar o link para você também acessar, né, no primeiro comentário fixado. Seja muito bem-vindo ao meu canal e vamos embora rodar a vinheta para as dicas de hoje com Liga Europa, Brasileirão e a final, jogo de ida da Recopa Sul-Americana entre Flamengo e Lanús. Vamos que vamos. E vamos embora, pessoal. Para os palpites de quinta-feira, separei aqui as dicas que eu mais gosto de hoje. A gente começa com o confronto do Dinamo de Zagreb contra o Genk. O Dinamo de Zagreb conseguiu passar aqui meio que na bacia das almas, tá? É um time que tecnicamente tem jogadores bons. O futebol croata é um futebol que revela grandes jogadores para o mundo todo. A própria seleção vai bem. Mas o time aqui tem tido algumas dificuldades nos jogos europeus e agora vai tentar aqui impor a sua vantagem num jogo dentro de casa nessa eliminatória, tá? Filtrando aqui pelos jogos dessa Liga Europa, a gente vai ver que a campanha do Dinamo de Zagreb foi muito abaixo, né? Se não me engano, o time até trocou de treinador. O time perdeu 4 dos últimos 5 jogos que disputou, alguns dele inclusive dentro de casa. Chama atenção a quantidade de gols sofridos, é uma defesa que sofre muitos gols e isso deixa realmente o time numa situação complicada. O Genk, por sua vez, está brigando no seu campeonato local e perdeu a classificação por conta desse critério de saldo de gols. Venceu 4 dos últimos 5, é um time técnico também, disputa aí com Bruges, com Royal Union, todos esses times aí que estão fazendo campanhas boas na Liga dos Campeões. O Bruges ontem fez um jogaço diante do Atlético de Madrid. Eu espero aqui um confronto bastante parelho, tá? As médias de gols dos times são altas, os dois ataques aqui fortes e o mais de 1.5 acontecendo aqui em 100% dos jogos do Dinamo Zagreb e em 60% dos jogos do Genk. O Dinamo saiu atrás do placar em 6 dos últimos 7 jogos de UEFA Europa League. Eu falei com vocês que o time frequentemente tem sofrido gols e 10 dos últimos 13 jogos do Dinamo Zagreb tiveram gols dos dois times. Genk é um time que está jogando bem essa competição de Liga Europa. O Dinamo Zagreb vai tentar propor o jogo dentro de casa, mas tem dificuldades defensivas. O que eu mais gosto nesse jogo, pessoal, é o ambos marcam, tá? Acho que tem gol do Genk, tem gol do Dinamo Zagreb também, e é uma linha interessante. Se você quiser pegar o mais de 1.5 gols ao vivo também é interessante, porque em 10 dos últimos 11 jogos do Genk, pelo menos um dos times marcou 2 gols, então mais de 1.5 também para bilhete aqui é uma boa pedida. No segundo jogo, pessoal, a gente tem o Fenerbahçe recebendo a equipe do Nottingham e aqui eu vou dar um contexto importante, tá? O Fenerbahçe, ele tá brigando ponto a ponto pelo título do campeonato turco. E entre Campeonato Turco e Liga Europa, com certeza esse time vai para Campeonato Turco, tá? É um time que está fazendo uma campanha muito boa recentemente. Não é um time ruim, tem jogadores conhecidos, Arthur Kuglu mesmo, Nenê, Asensio, Talisca, jogadores aí que jogaram no Benfica, né? Que estão agora brilhando no futebol turco. O futebol tem vários jogadores bons e o time tá numa sequência aqui de 4 vitórias nos últimos 5 confrontos. Na campanha de Liga Europa, não fez um jogo muito porque focou na grande maioria das vezes no seu campeonato local, mas tem vitórias aqui diante de Nice, diante de Stuttgart, que é um adversário difícil, venceu o Brentford fora de casa e só perdeu para um adversário inglês, que foi o Aston Villa. O adversário, por sua vez, né, é o Nottingham, que chega para esse jogo aqui após a demissão do seu técnico e a chegada do Vitor Pereira, que treinou o Flamengo e também treinou o Corinthians. Vamos ver se essa injeção de ânimo vai acometer o time. Mas o grande ponto aqui é que o Nottingham está muito ameaçado pelo rebaixamento na Premier League. Então a Liga Europa acaba ficando uma competição secundária também. Tem que ver a escalação do Nottingham para ver o que vai a campo, tá? Então o que eu vou deixar setado aqui para vocês, pessoal? Saiu as escalações, Fenerbahçe está titular,
eu vou de empate anula do Fenerbahçe. Se tiver poupando muito, aí eu vou acabar pulando esse jogo, tá? Mas tem grande tendência do Nottingham também poupar. Então é ficar ligado lá no nosso grupo gratuito, que assim que confirmar as escalações, a gente vai ter a confirmação dessa bet. Eu vou deixar pré-fixado aqui o empate anula, mas fique ligado, tá? Porque depende muito das escalações dos jogadores, porque são dois times que podem meio que abrir mão aqui um pouco desta competição. No terceiro jogo a gente tem o PAOK recebendo a equipe do Celta de Vigo. PAOK que é um time que tem uma solidez defensiva muito grande. Nessa Liga Europa ele não teve um grande desempenho, mas conseguiu se sair bem. Ele perdeu a chance de decidir em casa justamente para a equipe do Celta, mas ele vem com um desempenho em casa aqui que é simplesmente absurdo, né? No ano de já tem muito tempo, vou até abrir aqui os últimos 20 jogos aqui para você ver a invencibilidade do time grego que está durando muito tempo. Então assim, é um time com uma solidez defensiva muito grande, que sofre pouquíssimos gols e que vai ter hoje um jogo dentro de casa. Como ele está brigando também, tem que ver aqui a questão da implicação do time, mas vai enfrentar um Celta que não vive um bom momento, né? O Celta está oscilando bastante, não só nos jogos do Campeonato Espanhol, como também nos jogos da própria Liga Europa, onde ele conseguiu classificar também, não na Bacia das Almas, mas não fez uma grande campanha. E chega para essa partida aqui com o seu trio de classe, nessa 3-4-3, com o Iago Aspas na frente, o Iglesias e o Jutgla. É um time tecnicamente, como fortes são os times espanhóis, mas não vem grandes atuações, 5 jogos sem vencer e sofrendo gols na grande maioria das partidas. Mais do que isso, o ataque não tem funcionado tanto também. Então eu tô com receio em relação a essa equipe do Celta de Vigo. Apenas 2 dos últimos 10 jogos do PAOK tiveram gols de ambos os times, e o Celta sofreu 8 dos seus 11 gols na UEFA Europa League após o intervalo. O jogo pode ser sim um pouquinho pegado. O Celta obviamente vai ter as suas chances, mas o PAOK está tão sólido e tão forte dentro de seus domínios que eu vou recomendar aqui o empate anula da equipe do PAOK. O Celta só conseguiu vencer o Zagreb nessa campanha. O PAOK não perdeu para ninguém nessa temporada, então eu vou com o empate anula da equipe da casa, beleza? Celtic e Stuttgart tendem a fazer um dos jogos mais movimentados desta quinta-feira. O Celtic trocou de treinador e agora está engrenando resultados positivos, está conseguindo voltar a brigar aqui no Campeonato Escocês, emendou 4 vitórias seguidas e é um time que sempre vai longe na Liga Europa, né? É um time que dentro de casa consegue se impor muito forte. McGregor, Hatate e Ingreen são o meio-campo muito forte, que finaliza de fora, que cria chances, e à frente aí com o Cavacara, Maeda, que também já está lá há um tempinho, e o Tonekti. O time escocês é um time que imprime muita pressão, muita gente conhece o Celtic por conta da média de escanteios, e olha só como a média é alta, são quase 8 escanteios de média contra um time que não sofre tantos escanteios, que é o Stuttgart. Isso porque o Stuttgart controla muito bem a posse e tem um dos ataques mais ferrenhos e fervorosos da Europa no momento, tá? O time do Celtic tem um time que faz muitos gols, não à toa a média de gols aqui é super alta e frequentemente ele passa a linha dos 3 gols. Fez diante do Young Boys, fez diante do Kiel, fez diante do Colônia no último final de semana, a gente estava nessa dica inclusive, e a média do time está em mais de 2 gols aqui por partida. Em 5 dos últimos 6 jogos dessas duas equipes tivemos mais de 2.5 gols e a minha dica para esse jogo é justamente isso, mais de 2.5 gols, contando com gols dos dois times, né? Eventualmente 2-1 para um dos lados. Essa, para mim, a melhor pedida. O jogo tem que ser bastante movimentado. E como o Celtic pode sair atrás desse jogo, uma pressão do Celtic aí com muitas finalizações e cantos, eu também acho interessante, ok? Para poder finalizar a Liga Europa, a gente tem o Lille pegando a equipe do Estrela Vermelha. Lille que não vive um bom momento, né? Aliás, só 2 vitórias nos últimos 10 jogos. E é realmente um momento de oscilação para um time que começou bem a campanha, que tem bons jogadores, mas os resultados não estão aparecendo. Jogadores de qualidade tem o Haraldson, tem o Correia, tem o Fernandes e tem também o Giroud, o atacante lendário da seleção francesa, que broca muitos gols. O adversário, por sua vez, é o Estrela Vermelha, que chega aqui numa boa fase, mas conseguiu passar aqui na Bacia das Almas também nessa Liga Europa. É um time que não conseguiu imprimir um forte ritmo, um time que tem suas limitações técnicas e que faz poucos gols. O principal atacante do time, né, é o Arnautovic, jogador interessante aqui, e o Estrela Vermelha nessa Liga Europa, ele vem aqui com uma campanha de jogos fora de casa, onde ele tomou uma goleada do francês. O Lille tem conseguido virar a chave aqui na Liga Europa, venceu 3 dos 4 jogos que disputou. O Estrela Vermelha perdeu 2 jogos e venceu 2, mas perdeu para os adversários mais fortes e acabou ganhando dos mais fracos, e com um time melhor, mais técnico e jogando dentro de casa, eu espero a vitória do Lille, até porque o Estrela Vermelha tem um histórico muito ruim quando vai jogar a França, tá? E o Lille marcou gols em
cada um dos 19 jogos europeus que disputou. Então, sem muito o que aspirar no campeonato francês, a vitória do Lille aqui é o que mais me agrada, ok? Indo pro Brasileirão, pessoal, a gente tem aqui o Atlético Paranaense recebendo o Corinthians. O Atlético Paranaense que começou muito bem o campeonato com 2 vitórias, está aqui na 5ª colocação, mas o objetivo do time é ainda escapar do rebaixamento. Tá? Todo time que sobe, o objetivo primeiro dele é retornar, continuar, na verdade, na Série A. Me chamou a atenção que as partidas do Atlético Paranaense não foram muito boas. O time tem um pouco de dificuldade de construção, perde a bola muito rápido, né? A média de passes trocados do Atlético Paranaense até perder a bola é de 3 só. Então o time não consegue trocar tanto, mas a circunstância do confronto, muito por conta de ser um time um pouco reativo também, né? De transição, de esperar o adversário atacar um pouquinho mais. O time vem numa sequência bastante positiva de vencibilidade, empatou no último final de semana contra o Londrina, mas acabou poupando neste jogo. Tá? O adversário, por sua vez, é o Corinthians, que venceu o São Bernardo na última rodada, conseguiu sua classificação e agora está de olho no mata-mata, onde vai enfrentar a Portuguesa. Por conta disso, o Dorival pode até poupar alguns jogadores aqui, sendo que já tem alguns desfalques, né? O Hugo, Caio César, Breno Bidon e o Yuri Alberto são 4 desfalques aqui relevantes para o time. O meio-campo é forte, com Matheus Pereira, Raniel e Carrillo, à frente com Depay, Kaique e Pedro Raul, que voltou. Mas o Corinthians tende a ter uma postura um pouco mais reativa também fora de casa. Jogo no sintético, que é sempre difícil, mas uma coisa que me chamou a atenção é o histórico positivo do Corinthians contra o Atlético Paranaense. O Corinthians, pessoal, ele disputou 14 jogos recentes com o Atlético Paranaense e o Atlético Paranaense só venceu uma vez. Então, o Corinthians é um adversário complicado para o CAP, tá? Ainda assim, pessoal, eu projeto esse jogo como um jogo para poucos gols, porque o Atlético joga um pouco mais de transição, mas o Corinthians vai jogar num bloco um pouco mais fechado, porque tende a poupar um pouco seus jogadores, tem um pouco de desentrosamento no ataque, então o Corinthians não tende a atacar tanto assim também. Então o jogo deve ficar um pouco mais travado no meio-campo. Além disso, o time que fizer o gol vai sentar muito em cima da vantagem. A gente tem 2 times com médias baixas de gols sofridos aqui. Então o cenário de gols aqui para mim é precário, né? Poucos gols é a minha projeção. Mais de 2,5 aqui em 33% dos jogos do Corinthians e 60 do CAP, então menos de 2,5 para mim a melhor pedida nesse jogo. E para poder finalizar, a gente tem jogo de ida, Recopa Sul-Americana, Lanús e Flamengo. Lanús conseguiu vencer, o meu Atlético Mineiro ainda não consegui entender como que o Galo perdeu esse jogo, mas o jogo foi um jogo muito faltoso e esses jogos decisivos os argentinos entram com sangue no olho e acabam conseguindo minar muito, né, com muitas faltas, deixar o jogo bastante truncado. O time também manteve praticamente todos os jogadores titulares que venceram o título. E ele começou bem a sua temporada com 3 vitórias, mas ele vem de 3 jogos já sem vencer, então vive um momento de oscilação, embora tenha potencial. O Pellegrino tá lá com o treinador, o Marcelo Bol também atacante interessante, e esse time do Lanús, como eu falei para vocês, não é um time bobo. O Flamengo, por sua vez, foi meio que o inverso, né? Ele começou poupando aqui nos jogos do Campeonato Carioca, foi com sub-20, perdeu algumas derrotas. O Flamengo teve a mesma quantidade de derrotas esse ano do que ele teve nas últimas 34 rodadas anteriores. Então, jogar com as reservas não foi muito bom para o Flamengo, mas o time parece se acertar. Veio aqui com 3 vitórias seguidas, conseguindo se impor ofensivamente. Mas esse jogo também, para mim, tende a ser um jogo um pouco mais pegado. O Flamengo ainda tem alguns desfalques, o Jorginho não vai poder jogar, o Gonçalo Plata está suspenso, tende a jogar aqui o Paquetá, o Carrascal, e, obviamente, é um time bastante técnico, tá? E tem condições de vencer mesmo fora de casa. O Flamengo é, sim, o favorito nessa eliminatória, mas um jogo fora de casa a gente viu ontem Bahia e viu também Botafogo se complicando, então não é de se esperar, assim, também um amasso da equipe brasileira. O que eu vou recomendar nesse jogo, pessoal, uma aposta que eu acho bastante interessante, é o dupla chance da equipe do Flamengo, tá? Com uma linha de gols bem baixa. Eu vou pegar aqui o menos de 3,5 gols aqui, dá uma cotação de 1,62, e acho que a gente tá bem defendido aqui, pegando o melhor time, mais técnico para um jogo truncado aqui. Quem fizer vai sentar bastante em cima da vantagem, beleza? Então não projeto 4 gols no jogo de ida, não. Menos de 3,5 dupla chance do Flamengo. Para mim, a melhor pedida. Esses são os meus palpites para hoje, ok? As supercotações do dia, como eu falei, vão estar lá no nosso grupo gratuito. Link no primeiro comentário fixado. Hoje, a volta de 1h da tarde, aí vai ter aumentada limitada a 20 mil pessoas. Essas de quinta costumam ser as melhores. Então participe do nosso grupo para você ser notificado, beleza? Eu sou o Tiquinho. Muito obrigado por ter me assistido. Verifique se você está inscrito, deixa o like e comente com seus palpites também. A gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Um forte abraço e boas bets!